Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como podemos fazer a rarefação da riqueza de comunidades biológicas por meio do Excel. Bom, esse é um assunto que eu já comecei a tratar anteriormente. Caso vocês não tenham assistido o vídeo que eu gravei a respeito, eu vou deixar o link nos comentários abaixo. Antes da gente avançar sobre o tema, é importante eu colocar aqui algumas definições básicas, né? O que seria rarefação? Rarefação é uma técnica de estimativa da riqueza de comunidades biológicas, que é baseada em um menor esforço amostral de nossa comunidade estudada. E esse menor esforço amostral ele é baseado em indivíduos, na quantidade de indivíduos amostrados. Então, na rarefação, a gente vai determinar um N, que representa o quê? Uma amostragem de indivíduos inferior ao total observado para toda a comunidade, que é o Nzão. Pessoal, a rarefação é uma técnica bastante interessante para a gente aplicar, por exemplo, numa situação em que nós temos dois locais ou mais locais e que nós queremos comparar a riqueza desses diferentes locais, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a comparação direta ela é problemática. Como eu apresentei num vídeo anterior, que está na descrição abaixo, a riqueza ela também reflete a nossa intensidade amostral, o nosso esforço amostral. Né? Então, se nós temos locais distintos com intensidades amostrais diferentes, nós não podemos fazer uma comparação direta. Né? E por isso que nós podemos, nesse caso, utilizar a rarefação, que nos permite fazer uma estimativa da riqueza a partir de uma subamostragem do número total de indivíduos. E assim, a partir da padronização do esforço amostral, como nesse caso aqui, 1.000 indivíduos para cada um dos locais, a gente consegue fazer uma comparação da riqueza de forma padronizada para ambos os locais. Existem diferentes técnicas para nós realizarmos a rarefação, mas hoje eu vou me basear aqui num trabalho clássico de Stuart Hubbard, que foi publicado em 1971, mas até hoje é bastante utilizado em trabalhos da área. A partir desse método clássico, a estimativa da riqueza por rarefação é obtida por meio de análises combinatórias. Aqui no numerador nós temos uma análise combinatória entre o Nzão menos o Nzão-i e o Nzinho. O Nzão é o número total de indivíduos da comunidade e o Nzão I é o número total de indivíduos de cada uma das espécies, a abundância de cada uma das espécies. Então, nós vamos estar fazendo uma subtração aqui entre o total da comunidade e a abundância de cada uma das espécies. E o Nzinho é o número de indivíduos padronizado para a rarefação, ou seja, nessa análise combinatória, nós vamos verificar quantas combinações são possíveis serem feitas a partir desse Nzinho em relação ao Nzão menos o Nzão-i. Já no denominador, nós temos uma outra análise combinatória entre o Nzão e o Nzinho, ou seja, nós vamos verificar quantos subconjuntos são possíveis de serem obtidos a partir de Nzinho em relação ao Nzão. Pessoal, então com o Excel aberto, vamos dar início ao procedimento necessário para a gente fazer o cálculo da rarefação. Como primeiro passo, vamos inserir quais colunas que vão ser necessárias. E na coluna A, precisamos ter as nossas espécies. Já na coluna B, nós teremos o Nzão-i, que representa a abundância de cada uma das espécies da comunidade. Na coluna C, pessoal, nós vamos ter aqui o Nzão menos o Nzão-i. Lembrando que o Nzão representa o total de indivíduos da comunidade. E o Nzão-i é a abundância de cada uma das espécies que vai estar presente aqui na coluna B. Na coluna D, a gente vai fazer uma análise combinatória entre o valor que a gente vai obter aqui na coluna C, que é o Nzão menos o Nzão-i, e o Nzinho, que representa aqui o nosso esforço amostral padronizado. Na coluna E, nós vamos realizar mais uma análise combinatória, desta vez entre o Nzão e o Nzinho. Na coluna F, nós vamos fazer um cálculo que vai representar aqui 1 menos o valor que a gente vai encontrar na coluna D, vou pôr aqui como D, dividido
pelo valor que a gente vai encontrar na coluna E. E por fim, na coluna G, nós vamos ter aqui nossa estimativa de riqueza por rarefação. Muito bem, agora nós podemos alimentar a nossa planilha. Aqui eu vou fazer um exemplo didático apenas com 4 espécies. Então vamos supor uma espécie 1, uma espécie 2, uma espécie 3, uma espécie 4. Eu vou colocar aqui 10 indivíduos para a espécie 1, 12 indivíduos para a espécie 2, 5 indivíduos para a espécie 3 e 7 indivíduos para a espécie 4. Em seguida, pessoal, a gente vai ter aqui que calcular o Nzão. O que é o Nzão? O Nzão é o somatório de todos os indivíduos da comunidade. Então, eu vou fazer uma soma aqui para calcular o Nzão. No meu caso, deu 34 indivíduos. Em seguida, eu vou definir aqui o Nzinho. O que é o Nzinho? O Nzinho representa o número de indivíduos padronizado para rarefação. Ou seja, eu preciso aqui de um número Nzinho que representa um número inferior ao total da comunidade. Vamos supor que seja 20. Ou seja, eu vou fazer aqui uma estimativa de riqueza considerando que eu tivesse 20 indivíduos amostrados na minha comunidade. Então, na coluna C, eu vou fazer a subtração de Nzão menos Nzão I. Então, aqui eu tenho que fixar o valor do Nzão, usando o F4. Em seguida, eu vou puxar aqui a fórmula para as demais espécies. Na coluna D, nós vamos fazer a análise combinatória entre Nzão menos Nzão I, que é o valor que a gente obteve na coluna C, e o Nzinho, que é o número de indivíduos padronizado para rarefação. No Excel, a gente vai usar a fórmula combin. Abre parênteses, a gente vai selecionar aqui a coluna C, ponto e vírgula, e o valor de 20. Fecha parênteses. Então, considerando aqui um subconjunto de 20 indivíduos para um total de 24, o número de combinações possíveis vai ser de 10.626. Para eu poder puxar a fórmula para as demais espécies, vai ser necessário eu fixar aqui o valor 20, que é a minha amostragem padronizada. Para isso, eu vou usar F4. Em seguida, eu vou poder fazer aqui a transferência da fórmula para as demais espécies. Um ponto que nós temos que ficar atento aqui é que se caso o Nzinho seja maior do que essa subtração de Nzão e Nzão I, a gente vai ter um erro na fórmula. Por exemplo, vamos supor que eu mude aqui de 20 para 25. Observe que para as duas primeiras espécies a gente vai ter esse erro. Por isso, a gente vai ter que fazer uma adequação aqui nesse cálculo, para que caso o Nzinho seja superior ao valor obtido na coluna C, a gente tenha 0. Para isso, eu posso usar aqui uma função lógica C do Excel. Então, eu vou colocar aqui C, abre parênteses, fecho parênteses. Em seguida, eu vou inserir o teste lógico que eu vou querer aplicar caso o valor de Nzinho seja maior do que o valor que nós temos aqui nesta coluna C. Eu vou atribuir o valor 0. Caso contrário, eu vou manter aqui a fórmula de combinação como indicado anteriormente. E dou Enter. Para eu novamente transferir aqui para as demais espécies, eu vou ter que fixar esse valor aqui, B7, usando F4. Em seguida, eu puxo para baixo. Então, percebam que para estas duas situações, para as quais o meu Nzinho era superior aqui à coluna C, agora eu tenho 0, ok? Eu vou voltar aqui para o valor que eu tinha atribuído anteriormente para dar sequência no nosso cálculo da rarefação. Na coluna E, eu vou ter a combinação do Nzão e do Nzinho.
E como isso aí se mantém para todas as espécies, eu vou fixar os dois valores com F4 e puxar aqui para as demais espécies. Na coluna F, eu vou fazer o cálculo de 1 menos a coluna D dividido pela coluna E. E fecho parênteses e dou Enter. E calculo aqui para as demais espécies. E finalmente minha estimativa de riqueza por rarefação vai representar o somatório da coluna F. Então nesse caso aqui, para uma subamostragem de 20 indivíduos, minha estimativa de número de espécie vai ser 3,99. Bom pessoal, então essa é a técnica de rarefação, que é bastante útil para quem trabalha com comunidades biológicas. Espero que esse vídeo seja útil, abraço e até a próxima!